Aldinei Santos, bom dia, Paula Lozada, bom dia, Felipe Assis. Ô, Paulo, Aldinei, você disse uma coisa aí no começo que eu queria reiterar aqui. É importante que nessa entrevista, e eu sempre costumo dizer isso para as pessoas que vão me entrevistar, que não tem pergunta proibida, não tem pergunta difícil. A única coisa que pode acontecer é não ter resposta, porque o entrevistado não sabe. Se eu não souber, eu falo para vocês que não sei, vocês pedem para alguém dar um palpite e fica respondido. Mas vamos fazer a entrevista mais sincera e mais honesta que, sabe, já foi feita numa rádio brasileira. Estou à inteira disposição coisa boa. Para começar a entrevista. Obrigado, presidente. É importante que a gente coloque assim, porque é natural. Quem acompanha o trabalho jornalístico de um veículo, às vezes diz assim, se ele pega só um dia, aí ele vê que naquele dia o destaque para uma determinada legenda, e aí o leitor faz assim, rapaz, esse jornal é da cor tal. Aí no outro dia, se ele não leu, que tinha outra cor em destaque, ele fica achando que você é só daquele time, parece time de futebol. Na verdade, não é. A gente trata dos fatos, a gente traz o destaque das coisas. Hoje eu estou entrevistando o grande nome do PT no Brasil, mas, como disse ontem, estava com o presidente do Democratas, que o senhor conhece, Mendonça Filho, que foi ministro da Educação, aqui. E amanhã já vai outro, e depois é outro, e assim vai. Então a gente está aqui abrindo espaço para todos os senhores colocarem seus pontos de vista, e assim a gente vai auxiliando o leitor, o internauta, a formar a sua própria opinião. E eu vou começar, depois de fazer esse preâmbulo, lhe deixando à vontade, presidente, trazendo o colega Felipe Assis para uma primeira pergunta, que eu espero que ele entre logo na política com a gente. Bom dia, presidente. É uma satisfação estar conversando com o senhor. Vamos falar de política, né? Eu queria, presidente, começar falando aqui sobre a política aqui em Pernambuco, né? Com essa aliança entre PT e PSB praticamente consolidada, inclusive como o senador Humberto Costa falou, um gesto retirando a candidatura do próprio senador, a pré-candidatura ao governo do Estado. Então, eu queria saber qual a sua expectativa em termos de espaço para o PT aqui em Pernambuco. Se o senhor, digamos assim, aceitaria a indicação a vice, ou se o senhor faz questão que aqui no Estado de Pernambuco o PT fique com a vaga ao Senado. Felipe, primeiro, bom dia, querido, bom dia ao povo de Recife, de Pernambuco, bom dia ao governador Paulo Câmara, bom dia ao prefeito João Campos, bom dia ao senador Humberto Costa, deputada Marília e ao deputado Carlos Veras, bom dia Doriel, Dulce Amorim, Tereza Leitão, bom dia companheiros e companheiras de Recife. Olha, primeiro nós temos que enaltecer o gesto do senador Humberto Costa. É pouco provável que você consiga ver no Brasil um político que tenha a densidade eleitoral que tem o Humberto Costa nessa eleição de Pernambuco, retirar a candidatura de um companheiro que está em primeiro lugar nas pesquisas de opinião pública, com o dobro do segundo colocado, para apoiar um partido aliado pela história que o PT tem na sua relação com o PSB. Eu acho que o gesto do Humberto Costa merece ser elogiado, porque não é sempre que a gente encontra na política pessoas com essa disposição. A segunda coisa é que, para nós, é muito importante a aliança com o PSB. É muito importante porque nós temos um projeto nacional. Não é apenas um projeto de Recife, é um projeto que envolve o Brasil inteiro, envolve estados importantes como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia. Ou seja, então é preciso a gente estar junto. E Pernambuco é um estado em que o PSB, sabe, tem maior força política, tem maior organização política, tem a maior quantidade de deputados, a maior quantidade de prefeitos. Então o gesto do Humberto foi muito grande. O que eu espero? Eu espero que o gesto do Humberto Costa encontre reciprocidade dentro do PSB. E é de direito o PT reivindicar a candidatura ao Senado e é de direito o PT indicar o candidato ao Senado. Eu acho que há disposição do PSB para isso. Eu, particularmente, conversei com Paulo Câmara, o Humberto Costa já conversou, a nossa presidenta Gleice tem conversado muito com o presidente do PSB, o companheiro Siqueira, e eu acho que no final a gente vai acertar. O que é importante é construir uma chapa que tenha possibilidade de ganhar as eleições no estado de Pernambuco. Obviamente que nós sabemos que é preciso respeitar os adversários.
tem outros candidatos, tem outras candidatas, e numa disputa eleitoral a gente só vai saber o resultado no final das eleições. De qualquer forma, companheiro Humberto, se você estiver me ouvindo, eu acho que o teu gesto engrandeceu a política do PT e a política de Pernambuco. Presidente, vou lembrar aqui aos nossos ouvintes e ao senhor também que nós teremos só uma hora de bate-papo, que eu sei que o senhor tem outro compromisso logo mais às 10. E então vou passar para a Paula Lozada agora, e depois nós daremos mais dinâmica a isso. E aí vou pedir que o senhor, do jeito que fez essa resposta, com um tempo razoável para colocar suas informações, excelentes. Não se estenda muito não, que tem muitos temas aqui, vice-presidente. A gente tem um monte de coisa para lhe perguntar. Vai, Paulinha. Bom dia, presidente. O desemprego, né, é um grande problema do país. Há um relatório agora divulgado pela Organização Internacional do Trabalho em janeiro, prevê que o país vai terminar, 2022 vai terminar com 14 milhões de desempregados no Brasil. Quer dizer, se o senhor for eleito, vai assumir com esse grande problema. O que é que o senhor pretende fazer a curto prazo, se o senhor for eleito, para resolver essa questão do desemprego, diminuir o desemprego no Brasil? Paula, você disse uma coisa que é muito importante para os ouvintes e para que eu me prepare para a resposta. A primeira coisa que nós temos que fazer, Paula, é que não existe nada de curto prazo na política, sobretudo quando a gente vai tratar de emprego. Você está lembrado que quando eu ganhei as eleições em 2003, eu fiz uma lei no Congresso Nacional aprovando o primeiro emprego e a gente pagava uma quantia em dinheiro para o empregador que contratasse o empregado. Não deu certo. Não deu certo porque o que vai gerar emprego, na verdade, Paula, é o dinamismo da economia. Quando a economia começa a funcionar, quando o comércio começa a vender, quando a indústria começa a produzir, quando os empregos começam a ser gerados, a economia cresce e tudo melhora. É como se fosse uma roda gigante funcionando. Ou seja, o povo tem que ter recurso, o povo vai comprar, o comércio vai vender, a indústria vai produzir, vai ter mais emprego, vai ter mais salário, vai ter mais renda. É esse mundo, sabe, positivo que nós precisamos criar. E nós já criamos uma vez. E eu quero criar, por isso é que eu digo sempre, a solução para o problema de enfrentar a pobreza e o desemprego nesse país é colocar o povo pobre no orçamento e colocar o rico no imposto de renda. Eu vou repetir, é colocar o povo pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Sabe, é por isso que a gente faça com que as pessoas que vivam de dividendos paguem imposto de renda para que a gente possa arrecadar um pouco mais e fazer uma distribuição mais justa através da geração de emprego e através do aumento de salário. É isso que nós temos que fazer. E nós já fizemos quando nós aumentamos o salário mínimo em 74% no nosso governo. Quando nós criamos o Bolsa Família não era apenas um programinha de distribuir dinheiro, não. O Bolsa Família era um programa que tinha compromisso. Primeiro, o governo não sabia para quem ia o dinheiro, porque era a Caixa que entregava. Segundo, as pessoas tinham compromisso. A mãe tinha que colocar o filho na escola. A mãe tinha que fazer os exames que precisava fazer se estivesse grávida. A mãe era obrigada a dar vacina nos filhos. Era um programa que tinha interesse social mais do que dinheiro. Então, nós vamos fazer com que a economia brasileira volte a crescer. Eu te confesso que eu já tive a experiência de ficar 1 ano e meio desempregado. Eu sei que a vida do desempregado é uma vida sofrida, porque ele começa a perder a autoridade moral dentro de casa. Ele começa a ter brigas que ele nunca tinha tido dentro de casa. Ele começa a ser mal olhado pelos vizinhos. Ele começa a ter problema com os filhos. Então, o emprego é uma coisa muito extraordinária para a manutenção do país harmônico que nós queremos criar nesse país. Por isso, para mim, emprego é uma obsessão. É uma obsessão, Paulo, e nós vamos trabalhar muito para que esse país volte a crescer como crescia de 2003 a 2010. Você está lembrado que eu cansei de ver matéria nos jornais. O Nordeste cresce em ritmo chinês. Porque é preciso investimento público. Por isso nós vamos gerar emprego. Uma das primeiras coisas, Paulo, que eu quero fazer quando eu tomar posse, se ganhar as eleições, e se for candidato que ainda não decidi, é reunir os 27 governadores do Estado. Depois eu quero reunir os prefeitos, para que a gente possa discutir, sabe, conjuntamente,
que política nós precisamos fazer para desenvolver cada estado e cada município. Não é possível você imaginar que você consegue governar o Brasil de Brasília. O Brasil você consegue governar se você tiver uma relação saudável entre os entes federados, coisa que esse presidente não tem. Esse presidente não conversa com o governador, não conversa com o prefeito, não conversa com o sindicato, não conversa com ninguém. Ele conversa ele, o Twitter dele e os filhos dele, para falar mal e contar mentira todo santo dia. E o país não pode conviver assim. O país não pode. E por isso que não gera emprego, por isso que a economia não cresce, por isso que não vem investimento externo. Então, Paulo, eu não prometo milagre de primeira hora. Eu prometo política séria para que a gente faça o nosso querido Nordeste voltar a crescer. E o Estado brasileiro tem que ser o indutor desse crescimento. Tem que impulsionar, sabe? Tem que colocar recursos públicos para que as obras comecem a ser feitas em parceria com os estados e com as prefeituras. Isso nós vamos fazer porque nós sabemos fazer. Você está lembrada, Paulo, que quando eu era presidente, eu criei uma sala de prefeitos na Casa Civil, em cada superintendência da Caixa Econômica Federal, em cada estado, tinha uma sala para receber prefeito, sabe, que era para tentar evitar que os prefeitos fossem para Brasília ficar refém de deputados. E para que a Caixa ajudasse os prefeitos a fazer projetos. Então, nós vamos fazer uma verdadeira revolução silenciosa nesse país para gerar empregos envolvendo toda a sociedade brasileira. Não vai ter paz para ninguém. Todo mundo vai ser convocado, vai ser chamado a trabalhar, porque Pernambuco precisa voltar a crescer, gerar emprego, gerar otimismo, e a gente só gera otimismo se a gente tiver muita esperança. Presidente, nesse projeto que o senhor falou, nacional do PT, envolvendo o PSB também, como é que fica a situação de São Paulo? Capital importantíssima, um estado importantíssimo. Boulos, Haddad, Alckmin, todo mundo da base de São Paulo. O que é que o senhor pretende realizar nesse B aí que está todo mundo acompanhando? Essa novela que, por enquanto, acontece entre Alckmin, chega, não chega, vai ser para o PSB, vai para onde? Por onde é que o senhor gostaria que Alckmin fosse? E como é que vai resolver a candidatura do PT em São Paulo? Não, Raudinei, eu não posso escolher partido para o Alckmin. Ou seja, a única coisa que eu estou fazendo é conversar com o Alckmin e ele tem que fazer uma opção partidária. Ele tem um tempo ainda que ele pode escolher, pode conversar. Sabe, eu não sei se os companheiros do PSB querem o Alckmin, porque se quiser, eu acho que o Alckmin tem uma boa relação com o PSB. Sabe? Então é preciso que o PSB converse com o Alckmin, o PSD e outros partidos que quiseram conversar com o Alckmin. Eu já conversei com o Alckmin, eu acho que nós temos possibilidade de estarmos juntos, nós temos possibilidade de representar um projeto de mudança nesse país, e as pessoas têm que entender que não é só o Alckmin que eu quero conversar. Eu quero conversar com todo mundo. As pessoas que gostam de mim e as pessoas que não gostam de mim. As pessoas que votam em mim e as pessoas que não votam em mim. Porque se a gente ganhar as eleições, a gente vai ter que conversar com todo mundo. Eu vou conversar com o bancário, mas vou conversar com o banqueiro. Eu vou conversar com o trabalhador rural, mas vou conversar com o fazendeiro. Eu vou conversar com o trabalhador de fábrica, mas vou conversar com o patrão. Ou seja, eu quero responsabilizar todo mundo para reconstruir esse país que foi destruído depois do golpe contra a presidenta Dilma. Reconstruir gerando emprego, recuperando a educação. Não sei se você já percebeu, Raudinei, que nós agora temos um problema sério. O Brasil vai voltar às aulas mais desigual. Mais desigual. As crianças de classe média que tiveram acesso à internet, que puderam continuar estudando, vão chegar 1 ano e meio mais avançado que as crianças pobres que não tiveram acesso à internet. Então nós vamos ter que fazer um trabalho imenso e vai ter que envolver toda a sociedade brasileira para que a gente possa recuperar essas crianças mais pobres que não tiveram oportunidade de estudar durante a pandemia, para que eles recuperem o tempo perdido e para que a gente possa colocar todas as crianças em pé de igualdade de condições nas oportunidades. É uma tarefa muito difícil, Raudinei, muito difícil, nós vamos precisar contar com todo mundo. Ao invés do cara ficar no balcão de um bar dando palpite, ao invés do cara ficar numa esquina dando palpite, nós vamos desafiar, vamos todo mundo participar, porque recuperar esse país aos olhos do mundo
e aos olhos do povo brasileiro é uma tarefa para 213 milhões de brasileiros. Só não vai participar disso a família dele. Porque eles finaliza sem dizer o que é que faz em São Paulo, não. Com o Haddad. Haddad é o nome em São Paulo? Olha, deixa eu te falar uma coisa. O Haddad, eu trabalho com a ideia que o Haddad vai ser governador de São Paulo. Eu trabalho com a ideia que o Haddad vai ser governador de São Paulo. Acho que São Paulo está numa situação extraordinária. O Haddad está muito maduro, está muito consciente. Eu acho que haverá compreensão do PSB, haverá compreensão, sabe, de outros partidos políticos, do companheiro do PSOL. E em algum momento a gente vai poder anunciar. E o Haddad tem muita chance, pela primeira vez na história desse país, o PT governar o estado de São Paulo. Vai ser uma coisa muito importante, uma experiência muito rica para o Brasil e para São Paulo. Presidente, o senhor disse agora há pouco assim, sobre a sua candidatura, se por acaso o senhor for candidato, que ainda não se decidiu, mas a verdade é que ninguém imagina que o senhor não seja candidato, evidentemente. Inclusive, a pergunta que eu queria fazer as pesquisas, claro que ainda faltam alguns meses para as eleições, mas as pesquisas com intenção de voto até o momento, elas apontam o senhor com um percentual que ficaria próximo dos 50% válidos. Inclusive, algumas pesquisas até indicam que o senhor teria alcançado esse percentual. A minha pergunta é, neste momento, a sua estratégia seria tentar liquidar logo a fatura no primeiro turno? Ô Felipe, a gente não pode ser presunçoso quando a gente está disputando uma eleição. Eu já disputei várias eleições, eu não ganhei nenhuma no primeiro turno, e isso não me diminuiu. Pelo contrário, permitiu que a gente pudesse construir, entre o primeiro e o segundo turno, um leque de alianças políticas capaz de garantir uma governabilidade sadia para você. Então, qual é a minha preocupação? A minha preocupação é disputar as eleições quando decidir pelo partido, talvez no final de fevereiro ou março. A minha intenção é fazer uma campanha de alto nível, tentando discutir não apenas as soluções para os problemas brasileiros, e não os problemas, mas também tentar apresentar como é que foi possível. Eu quero mostrar o que aconteceu nesse país no nosso governo, porque tem muita gente que trabalha com a ideia de que a gente esqueça o nosso legado. E eu não posso esquecer, Felipe, porque eu poderia pedir para você, Felipe, vai nas universidades mais importantes de Pernambuco, vai no centro de pesquisa mais importante de Pernambuco e veja se em algum momento da história de Pernambuco houve um presidente da República que colocou a quantidade de investimentos que nós colocamos em Pernambuco. Veja se em Pernambuco, em algum momento, houve a parceria feita entre o governo federal e o governo estadual, como foi feita por mim e pelo Eduardo Campos. E a gente fazia isso por amor ao povo de Pernambuco. A gente fazia isso porque era preciso recuperar o atraso ao que os estados do Nordeste foram submetidos durante anos, anos e anos, como agora. Agora, o presidente que está aí não liga para o Nordeste. Ele está visitando o Nordeste agora, por causa das eleições, mas ele passou 4 anos brigando com governadores, passou 4 anos brigando com prefeitos, passou 4 anos ofendendo o nordestino. Ainda essa semana ele chamou aqui em São Paulo, sabe, que tem muito pau de arara, sabe, aqui em São Paulo. Ou seja, ele é uma pessoa sem escrúpulo. Então, eu mostrei que é possível governar. Eu duvido, Felipe, que tenha um governador do Nordeste, de qualquer partido político, ou um prefeito de qualquer partido político que possa dizer: um dia o presidente Lula não me recebeu porque eu era do PSL, porque eu era do DEM, porque eu era não sei das quantas. Eu nunca me importei de que partido as pessoas eram. Eu fui eleito para governar o país e respeito cada governador, cada prefeito, porque eles também foram eleitos. Então, é com esse comportamento civilizado que eu quero recuperar esse país. É com esse comportamento civilizado que eu quero disputar uma eleição. É com esse comportamento civilizado que eu quero provar que o Nordeste brasileiro não nasceu para ser pobre. O Nordeste brasileiro tem potencial extraordinário. É por isso que nós fizemos investimento em universidade, é por isso que nós fizemos investimento em escola técnica, é por isso que eu tive o prazer de trazer de Pernambuco para trabalhar comigo o mais importante ministro de Ciência e Tecnologia que nós já tivemos, que foi o companheiro Sérgio Rezende,
que fez uma política extraordinária no Brasil, sabe, que fez com que o Brasil passasse a ser o 13º país em publicações científicas nas revistas especializadas. É esse país que eu quero recuperar. Eu quero que o povo nordestino acorde de manhã dizendo: nós podemos, nós merecemos e nós vamos fazer. Que o povo nordestino não levante de manhã falando de miséria, falando de fome. Ele tem que falar de bonança, ele tem que falar de coisa boa, ele tem que falar que ele tem direito e andar de cabeça erguida, porque é esse Nordeste que nós vamos reconstruir outra vez. Pandemia. Está falando no microfone? Pode continuar. Presidente, com a crise econômica agravada pela pandemia, nós temos hoje 20 milhões, mais ou menos, de brasileiros passando fome, fora outros tantos milhões, né, vivendo em insegurança alimentar. O senhor pretende reeditar um dos principais programas, né, do seu primeiro governo, que foi o Fome Zero? Ora, Paulo, primeiro eu queria dizer para você que ter fome nesse país, sabe, não é por causa da falta de produção de alimento. Ter fome nesse país é por falta de dinheiro para as pessoas comprarem e é por falta de vergonha na cara das pessoas que governam esse país. Não é explicável a nenhum ser humano que um país que é o 3º produtor de alimento do mundo, um país que é o maior exportador de proteína animal do planeta Terra, tenha gente na fila pegando osso ou para comer carcaça de frango. Tem a gente sem ter as calorias e as proteínas necessárias para comer. Não é possível explicar. Então, essa é uma coisa que nós já acabamos uma vez e vamos acabar outra vez. Nesse país, sabe, as pessoas vão ter o que comer. Por isso é que eu não abro mão de dizer para você, nós temos que garantir que cada pessoa possa tomar café, almoçar e jantar todo santo dia. Nós temos que garantir que todas as pessoas, independente da sua origem social, possam estudar numa escola e ter condições de chegar à universidade. Quando eu falo que eu quero a filha da empregada doméstica no mesmo banco da escola da filha da sua patroa, eu não estou querendo desprezar a patroa e rebaixar ela, não. Eu estou querendo elevar o nível de participação da sociedade brasileira. Eu estou querendo respeitar a seção brasileira. Então, esse país, nós provamos que é possível fazer casa, que é possível subsidiar casa para pobre, porque se a gente não subsidiar, o pobre não pode pagar 400 ou 500 reais de prestação. Então, nós temos que extrair recursos dos mais ricos para que a gente possa ajudar os mais pobres. Isso não é comunismo, isso é cristianismo. Isso está na Bíblia, isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso está na nossa Constituição. Isso está na cabeça e no coração das pessoas, sabe, boas desse país. São 19 milhões que voltaram a ter fome e 116 milhões de pessoas com algum problema, sabe, de insegurança alimentar. E mais do que isso, são 14 milhões de desempregados, mais de 30 milhões de pessoas que estão trabalhando na informalidade. Pessoas que foram induzidas a acreditar, sabe, que eram microempreendedores. Sabe? Hoje as pessoas percebem que estão virando escravos porque não têm direito. Aliás, Paulo, tem uma coisa muito importante, se você entrar na internet, você vai ver, na Prefeitura de Araraquara, o prefeito está fazendo aplicativos para que as pessoas deixem de trabalhar para as empresas de aplicativo e passem a trabalhar nas cooperativas. E, ao invés de ficar 50% para os aplicativos e 50% para quem está trabalhando, quem vai trabalhar tem direito a 90%. Ou seja, se a gente conseguir fazer esse projeto de cooperativa de aplicativo dar certo, a gente vai acabar com essa escravidão a que o povo foi submetido nesse país por empresas que você nem conhece o patrão. Antigamente, quando você trabalhava numa empresa, você ficava revoltado, você ia na porta da fábrica protestar contra o patrão. Com o aplicativo, você não tem para quem protestar, você não sabe quem é o patrão, você não conhece, ele não mora no Brasil, ele não paga imposto no Brasil. Então, eu até queria, Paulo, que você, como economista, que você pudesse dizer o que está acontecendo na cidade de Araraquara. É por isso que nós estamos falando de reformar a legislação trabalhista, porque eu fui na Espanha. E na Espanha,
Eles tiveram uma reforma trabalhista igual à nossa e eles agora estão revendo para garantir que os trabalhadores tenham direito, tenham férias, para que os trabalhadores tenham seguridade social e para que os trabalhadores deixem de ser escravos. E é isso que nós vamos fazer para melhorar o país, Paula. E nós temos prova, você viveu isso. Nós já tivemos essa situação no Nordeste. O Nordeste já cresceu muito. O Nordeste já teve... Você não sabe o orgulho que eu tenho de ter chegado em Caruaru e ter encontrado na Faculdade de Medicina muita gente de São Paulo, do Rio Grande do Sul, dizendo: poxa, presidente, eu não conheci o Nordeste. Agora eu estou dando aula aqui, eu não quero mais voltar para o Sul. Aqui tem mais segurança, aqui a gente tem mais tranquilidade, além de ter mais sol e ter mais calor. Então é esse Brasil que eu quero criar. Sabe, que o gaúcho viaje para o Rio Grande do Sul a passeio e que o pernambucano viaje para o Rio Grande do Sul a passeio de férias, sabe? E não atrás de um miserável do emprego para trabalhar de pedreiro. Você sabe que eu era revoltado. Eu não gostava de ver as pessoas falar: mas nordestino é bom, porque nordestino vem para São Paulo construir as pontes, construir viaduto, construir prédio. Não, a gente não quer ser só pedreiro. A gente acordou, a gente quer ser engenheiro. A gente quer ser arquiteto. A gente quer ter o diploma de doutor. E a gente quer ganhar mais salário, porque a gente gosta de viver bem. Esse negócio de pensar que nordestino, sabe, gosta de coisa de segunda, gosta de se vestir mal. Não. A gente gosta de se vestir bem, de ganhar bem, de comer bem, de passear bem. É isso que é a consciência do povo nordestino e é isso que eu tenho orgulho de dizer, sabe, que o nordestino não deve nada a ninguém nesse país. O senhor falou aí, o senhor vai revogar mesmo a reforma trabalhista? O senhor vai revogar a reforma trabalhista mesmo, o senhor estava falando aí? Olha, nós, Paulo, nós vamos fazer aquilo que eu chamo de concertação. Nós vamos reunir os empresários, vamos reunir o governo, vamos reunir os trabalhadores e vamos reunir as universidades. Vamos responsabilizar todo mundo para que a gente discuta quantas horas for necessário, para que a gente possa encontrar um jeito de fazer esse país ser mais humanizado, ser mais solidário, para que as pessoas tenham mais direito. Ou seja, todo mundo quer trabalhar, mas todo mundo quer ter direito. A gente não quer voltar a trabalhar a troco da comida só. A gente quer voltar a trabalhar porque a gente quer vencer na vida. Todo mundo quer progredir. Não existe ninguém que faça opção por ser pobre. Não existe ninguém que faça opção por ser peão, sem profissão. Todo mundo quer progredir. E é esse país que nós vamos construir. É esse país. O Obama dizia: nós podemos. Eu vou dizer: nós podemos e nós queremos. E nós vamos fazer. Presidente, vai ser por isso, então, necessário fazer... Como está? Vai ser, presidente, necessário, então, fazer o que alguns estão chamando de quarentena fiscal? É preciso, esse freio de arrumação e a ver isso que está deixando o mercado um pouco oriçado em pensar no que pode acontecer logo na chegada do governo do PT? Olha, eu estava vendo agora uma matéria de hoje que um fundo no Canadá e ontem aquele chamado Fundo Verde, que é o maior fundo do Brasil, estão muito otimistas com a possibilidade do Lula ganhar as eleições, porque o Brasil vai voltar à normalidade. E tem uma coisa que eles sabem. Raudinei, você precisa voltar a pensar. Volta a sua cabeça para 2003 e lembre como foi o Brasil que eu peguei. Eu peguei um Brasil com 12% de desempregado, com 12% de inflação, com 30%, com 30 bilhões que a gente devia para o FMI, que a gente não podia pagar as nossas importações, uma dívida pública de 60%. Vamos lembrar, o que eu fiz? A gente pagou a dívida do FMI, a gente emprestou 15 bilhões de dólares para o FMI, a inflação, a dívida pública, que era 60%, nós reduzimos para 32%. O Brasil nunca tinha tido reserva no mundo. O Brasil nunca tinha tido reserva, Raudinei. Me parece que o Brasil teve um pouquinho de reserva depois da guerra. E o Brasil, pela primeira vez, teve uma reserva de 370 bilhões de dólares.
O Brasil era a quarta reserva do mundo. E essa reserva dava muita tranquilidade. É como se você saísse todo dia de casa, Raudinei, sabendo que você tinha uma conta bancária para cuidar da sua família, bem gorda, num banco, que ia te dar garantia até para você ficar desempregado. Se nós fizermos isso no Brasil, gerando 20 milhões de empregos, aumentando o salário mínimo, fazendo a transposição da zaga do Rio São Francisco, que ninguém tinha coragem de fazer, nem o coitado do Dom Pedro, quando era imperador, conseguiu fazer, porque a Bahia se achava dona do Rio, Sergipe se achava dono do Rio, Alagoas se achava dono do Rio. Sabe, eu lembro do presidente Fernando Henrique Cardoso, que ele ia no Ceará, ele falava favoravelmente à transposição. Chegava na Bahia, na frente do ACM, ele era contra. Ele ia para outro estado, ele era favorável. Chegava em Alagoas, ele era contra. Não. Eu tentei convencer as pessoas de que o Rio São Francisco é o rio nacional. Ele é do Brasil. O dono dele são os brasileiros. E eu não acredito que um Estado possa negar água para o outro. E agora a transposição está sendo concluída. Eu só espero que o Bolsonaro, que está fazendo viagem para inaugurar uns pedacinhos que ele concluiu, que ele tenha a coragem de dizer, olha, gente, eu estou inaugurando aqui, mas quem começou essa obra foi o presidente Lula. Ele teve a coragem que os nossos governantes no passado não tiveram. Ele fez o que o Dom Pedro não fez, que o Marechal Deodoro não fez, que os militares não tiveram coragem de fazer. Pois um pernambucano, saído de Caetés, num pau de arara, com o diploma de torneiro mecânico, teve a coragem de fazer a obra do século no nosso país, que foi levar água para 12 milhões de nordestinos que vivem no semiárido. É isso que é importante a gente fazer para a gente mudar a lógica de governança desse país. E aí, viu, Paulo, nós vamos fazer muito. Nós vamos recuperar o prestígio do Brasil com os Estados Unidos, com a Europa, com a China, com a Rússia, com a Índia, com a Argentina, com a Colômbia, com o Chile. Ou seja, o Brasil tem que ser um país universal. Nós não temos contenciosos. Nós não temos problema para brigar com ninguém. A última briga nossa foi com o Paraguai. Então, vamos abrir os nossos braços e receber o povo do mundo que precisar de nós, para a gente não permitir que nunca mais aconteça o que aconteceu naquele quiosque, sabe, do Rio de Janeiro, quando os bandidos mataram um pobre de um companheiro do Congo da forma mais canalha possível. Esse país só acontece isso, Aldinei, por causa do ódio, por causa da descrença, por causa da falta de respeito, da falta de amor, da falta de fraternidade que as pessoas têm. Então, eu sinceramente, eu queria dizer a você, Raudinei, a Paula e ao Felipe, que eu sou um homem que, aos 76 anos, eu tenho mais esperança do que quando eu tinha 20. Porque naquele tempo eu não sabia das coisas que eu sei hoje. E é por isso que as pessoas falam, nossa, como você está motivado. Eu estou motivado porque eu tenho uma causa. E a minha causa é fazer o povo desse país voltar a comer, voltar a trabalhar, voltar a estudar, voltar a sorrir com o dente na boca. As pessoas se esquecem que somos nós que criamos o Brasil sorridente para colocar dente nas pessoas que não podiam comer. Eu lembro que um dia foi um camponês aí de Suape, em Brasília, eu era presidente me visitar. Ele não tinha um dente na boca. Um dente na boca. E ele foi conversar comigo. E aí eu conversei com o Eduardo Campos, e eu falei, Eduardo Campos, pelo amor de Deus, nós criamos o Brasil sorridente em Pernambuco. Esse rapaz está me dizendo que não pode mais mastigar um pedaço de carne. Ele não sente mais o prazer de comer uma castanha de caju. Pô, coloca uma prótese nesse companheiro, eu levei ele ao dentista. Um mês depois, Raudinei, esse companheiro volta a Brasília com uma dentadura maravilhosa, comendo castanha e amendoim, e falou assim, presidente, o senhor já me deu uma dentadura, agora me dê um carrinho velho para me andar ao Nordeste. Eu falei, o carrinho eu não posso dar, querido, mas a dentadura está aí, coma a castanha, mastiga a sua carne de bode, vá lá para o Podródromo em Petrolina para comer quanta carne de bode você quiser, com seus dentes novos. Esse país é possível a gente criar, é fácil de criar, é só a gente acreditar no povo. É só a gente desconcentrar a riqueza e distribuir um pouquinho. Você vai ver como vai mudar as coisas.
Eu quero ter o prazer que, se eu disputar as eleições e ganhar, eu vou a Recife, você vai me fazer uma entrevista ao vivo para a gente poder discutir isso, e aí você abre os microfones para o povo dizer o que está acontecendo na vida dele. Porque não é possível Combinado, tá fechado. sem a gente colocar o povo para participar. Não é possível. Eu lembro quando eu fui a Brasília Teimosa acabar com aquela palafita. Aquilo parecia impossível. Não sei se vocês estão lembrados, eu levei todo o meu ministério. Levei Meirelles, levei Palocci, levei Furlan, levei todo mundo, pessoas que nunca tinham visto uma palafita. Quando a gente chegou num barraco, sabe, com 3 estacas em cada, 3 por 3 um quartinho, com 8 famílias morando dentro. Ali cozinhava, ali comia, ali o pai e a mãe mantinham relações, ali nasciam as crianças, sabe, as pessoas defecavam por um buraco na madeira, sabe, que os caranguejos comiam lá embaixo. Quando as pessoas começam a ver isso, as pessoas começam a descobrir que a gente não governa para quem vai fazer lobby em Brasília. A gente não governa para quem mora naquelas casas luxuosas em Brasília, em Recife, não. A gente governa para esse povo pobre que precisa do Estado, que precisa do prefeito, que precisa do governador, que precisa do deputado e que precisa de pessoas de comunicação como vocês, para falar o problema da sociedade, para que os governantes tenho pelo menos a sensibilidade de vez em quando, ouvir como é que está vendo o seu povo na periferia. Presidente, no governo, presidente, ele é feito de erros e acertos. É claro que alguns governos acertam mais, alguns governos acertam menos. Até aqui, para a gente, nessa entrevista, o senhor tem elencado aqui alguns acertos dos governos do PT, dos seus governos. Então, eu queria saber os erros, presidente. Quais os erros dos governos do PT que não podem ser cometidos de novo? Olha, Felipe, eu tenho um dilema, porque eu faço muita entrevista, então as pessoas falam, ô Lula, você não tem uma autocrítica? Eu tenho muitas autocríticas, muitas. Acontece que, se eu ficar fazendo autocrítica, o que a minha oposição vai fazer? Não é possível que eu mesmo tenha que falar bem de mim, eu mesmo tenha que me criticar. Eles que digam o que eu não fiz. Eles que digam o que eu não fiz. Nós estamos fazendo agora um documento econômico, Paula, e nós vamos mostrar quem é que quebrou esse país. Nós vamos mostrar quem é que quebrou esse país. Quem é que destruiu esse país. Com números. Porque o melhor momento do Brasil, Felipe, o melhor momento econômico, o melhor momento social do Brasil nos últimos 40 anos foi no governo do PT. Isso são números do IBGE, de quem você quiser, da FAO, do Banco Mundial, sabe, da ONU, são números. O Brasil viveu um momento de ouro. Só para você ter ideia, Paula, você sabe qual foi a inclusão bancária que aconteceu nos nossos governos? 70 milhões de pessoas passaram a entrar no sistema financeiro. 70 milhões é uma Colômbia e uma Argentina junto. Ou seja, nós conseguimos fazer uma coisa maluca nesse país sem dar um tiro. Sem dar um tiro. Nós saímos de 3 milhões e meio de jovens na universidade para 8 milhões. Não é pouca coisa. Nós saímos de 140 escolas técnicas em 100 anos para fazer 550 escolas. Então, essa revolução é possível de ser feita. Nós deixamos de fazer. Eu, por exemplo, me arrependo de não ter trabalhado mais rápido para acabar a Transnordestina, que era um sonho do doutor Arraes, que me pediu em 89, Lula, se você um dia for presidente, faça a Transnordestina, liga o porto de Suape ao porto de Pecém. E a gente não conseguiu por 500 coisas. Vocês podem perguntar para os governadores, que eles vão dizer o que foi. A gente poderia ter entregue a transposição da água do São Francisco, sabe, logo nos primeiros 2 anos da presidenta Dilma. Teve problema de projetos. Ou seja, eu acho que eu vou deixar para os meus adversários dizer o que nós não fizemos. Tá? E quem sabe nos debates que a gente vai fazer durante o processo de campanha, eles perguntem para mim, sabe, o que nós não fizemos, para mim poder dizer o que eu fiz. A única coisa que eu posso dizer para você, Felipe,
é que certamente nós deixamos de fazer muita coisa. Mas nunca houve tanta política de inclusão social nesse país como no nosso tempo. E não era por minha causa não, viu, Felipe? Paula e Raudinei, não era por minha causa não. Eu não sei se vocês se lembram, eu fiz 74 conferências nacionais. Conferências nacionais que começavam no município, passava pelo estado e terminava em Brasília, em assembleias com 2, 3 mil pessoas para decidir as políticas públicas, qual política de educação, qual política de saúde, qual política de segurança, tudo era discutido com a sociedade e isso eu vou fazer. Eu vou voltar a fazer, porque quem sabe o que precisa e como precisa é o povo, não é o presidente ou um arquiteto ou um burocrata, não, é o povo. Então nós temos que ouvir o povo, ter sensibilidade para ouvir, para a gente poder acertar. E aí, certamente, Presidente Lula, eu acho que eu faço uma autocrítica, eu poderia ter dado mais aumento de salário, poderia ter dado, eu poderia ter feito mais investimento. Não sei se você se lembra que nós lançamos o PAC em fevereiro de 2007. E quando veio a crise de 2008, o PAC ia parar. Nós colocamos 100 bilhões do Tesouro para que o BNDES financiasse as obras do PAC. E foi isso que esse país não parou. É por isso que eu disse que a crise ia ser uma marolinha. E ela foi a marolinha. Ela nos pegou um ano e depois eu entreguei o mandato para Dilma com a economia crescendo 7,5% ao ano. Não é pouca coisa, não. Foi no nosso período de governo que a economia cresceu, em média, 4% ao ano. Então, eu só posso dizer para vocês, os outros que vão disputar as eleições vão ter que teorizar, vão ter que ficar falando eu acho, eu penso, eu acredito. Eu não. Eu vou dizer, eu já fiz. E vou fazer outra vez. Eu vou perguntar para o senhor agora, nesse caminho que tem por seguir, presidente. Eu não fiz porque era mais sabido, não. Eu fiz porque eu tinha mais capacidade de ouvir. Eu fiz porque eu vim de onde esse povo mora. Eu sei o que é passar fome, sei o que é morar em barraco, sei o que é uma mãe com 8 filhos ficar de domingo sem ter um bocado de feijão para colocar no fogo para o filho comer. E a minha mãe nunca se desesperava. A minha mãe dizia, meu filho, amanhã vai ter, amanhã vai ter. Eu nunca vi minha mãe nervosa. Aldirei, nunca vi, porque ela sempre acreditava que amanhã ia ser melhor. Ô Paulo, a minha mãe, uma mulher analfabeta, ela teve coragem de largar o meu pai com 8 filhos. Muitas mulheres não largam o marido porque depende dele para dar comida em casa. Pois a minha mãe teve coragem de pegar 8 filhos, colocar embaixo da saia e sair de casa. Na época eu vendia laranja, vendia amendoim, outro vendia laranja, outro vendia sardinha, outro trabalhava de carvoeiro. A gente conseguiu sobreviver, porque a gente tinha perseverança. A gente tinha, o espírito guerreiro do povo nordestino brasileiro. A gente não foi para São Paulo para morrer de fome. A gente foi para São Paulo para a gente sobreviver. E, graças a Deus, sobrevivemos. Presidente, vou trazer o assunto de novo da política, com o tema fusão que aconteceu ontem entre DEM e PSL, que o TSE aprovou, para o PT, junto com seus partidos que são os amigos de sempre. Uma fusão não, uma federação sim, o que é que o senhor imagina? Olha, eu não entendo bem dessas coisas, mas eu sou simpático com a tese da federação e eu tenho dito para o pessoal do PT, tem gente especialista, tem gente que faz cálculo. Eu vou perder um deputado, eu vou ganhar um deputado, eu vou ganhar 2, eu vou perder 2, eu não faço o cálculo. Eu acho que o PT tem que entrar na federação, porque se todos os partidos entrarem e o PT ficar de fora, vai passar a ideia de soberba. Eu estou mais preocupado com a fotografia do PT, de trabalhar em aliança com os outros partidos de esquerda, do que o PT ficar sozinho. Mas o PT não tem uma decisão ainda. O PT vai tomar a decisão, eu acredito que na próxima reunião do Diretório Nacional. Eu sou simpático à ideia, porque eu acho que nós temos que fazer com que a sociedade perceba que nós estamos construindo algo não apenas para eleger um deputado, nós estamos construindo algo não apenas para ter mais deputados, nós estamos
sabe, construindo algo para governar esse país. Eu não quero saber, Aldinei, de que partido você é. Eu não quero saber qual é o time que você torce. Eu sou do Náutico. Eu sei que é um time da burguesia, mas eu sou do Náutico aí em Pernambuco. Ou seja, eu não sei qual é a tua religião. O que eu sei, meu caro, é o seguinte: se eu for eleito presidente, eu não vou perguntar para você, para Paulo, para o Felipe, o que vocês pensam ideologicamente, o que vocês pensam do ponto da religião, o que vocês pensam de futebol. Eu vou dizer para vocês, eu preciso de vocês para a gente recuperar Pernambuco, para a gente recuperar o Brasil e para esse país voltar a ser respeitado no mundo. É assim que vai ser, é assim que eu penso na união dos partidos e é assim que eu quero construir uma possibilidade de ser candidato. Se tudo der certo, isso vai acontecer, vocês, sabe? E nunca vou pedir para vocês falarem bem de mim. Se vocês falarem a verdade, ela pode ser a mais dura possível. Vocês irão merecer o meu respeito. Porque eu não sei se você sabe, Aldinei, eu sou o cara mais censurado nesse país. Você não tem ninguém. Você sabe quantos anos faz que eu não apareço nas televisões brasileiras? Você sabe quantos anos eu não sou convidado para uma entrevista? Você sabe quantos anos a minha cara só apareceu falando mal de mim sem que eu tivesse nenhum direito? E eu não me queixo. Eu não me queixo. Porque... Já semana que vem já vou falar com o Stucker de novo aí, com o Crispiniano, para a gente fazer um ao vivo lá na TV Canal, na TV Nova, Canal 22 também, viu? Ao vivo desse jeito assim, sem edição, direto, viu? Ao vivo eu gosto. Pronto. Direto. Olha, a gente tem poucos minutos para encerrar, presidente. Eu vou fazer mais uma rodada aqui com os amigos de perguntas. Rapidamente, então, Paula, porque a gente tem que entregar o senhor já para outra entrevista, que o senhor vai estar também com compromisso com outro veículo nacional já. Então, vamos lá, Paula Lousada. Presidente, o senhor disse que não deverá manter a política de preços, né, da Petrobras atrelada ao dólar. Isso já foi feito, parece que houve prejuízo, né, de bilhões para a Petrobras. Esse é o caminho mesmo para baixar os preços dos combustíveis ou tem outra, o senhor está estudando outros caminhos? Ô, Paula, deixa eu lhe falar uma coisa. Seria importante, Paula, se você entrasse, eu posso até mandar para você um link, o Crispiniano está aqui me ouvindo, e que você assistisse o que aconteceu em dezembro de 2010 na Bolsa de Valores de São Paulo. Eu não sei se você se lembra que nós fizemos a maior capitalização da história do capitalismo. Não aconteceu em Nova York, não aconteceu em Tóquio, não aconteceu em Xangai. Aconteceu em São Paulo, na Bolsa de Valores de São Paulo, quando nós colocamos 70 bilhões de dólares na Petrobras, ela se transformou a segunda empresa de energia do mundo. A Petrobras investia 3 bilhões em pesquisa, passou a investir 30 bilhões. A gente não achou o pré-sal por sorte, senão outro teria achado. A gente achou porque a gente fez investimento. Quando a gente decidiu recuperar a indústria naval, era porque a gente queria ser dono do nosso nariz. Quando a gente resolveu construir sonda e plataforma aqui no Brasil, e a gente resolveu colocar componente nacional, 60% de componente nacional, é porque a gente queria fortalecer a indústria brasileira. Isso acabou agora. Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Obviamente que uma empresa que é sociedade anônima como a Petrobras, uma sociedade que tem ações, ela tem que respeitar o direito de dividendos. Mas ela não pode só se preocupar com os acionistas para receber dividendo. Ela tem que transformar uma parte do lucro em investimento. Nós hoje estamos investindo, Paula, menos, parou todas as refinarias, nós não construímos mais nenhuma, e nós estamos com déficit na produção de refino de 30%. E nós estamos pagando preço internacional porque nós temos 400 empresas importando gasolina para vender nesse país. Não é possível que um país que descobriu a maior reserva de petróleo do século XXI esteja importando gasolina, quando a gente tem que ter refino. Nós estávamos fazendo uma refinaria no Maranhão, uma refinaria no Ceará, inauguramos Clara, Camarão e Rio Grande do Norte, inauguramos com muito atraso Abreu e Lima, estávamos fazendo Compérdia no Rio de Janeiro, porque o Brasil queria ser exportador de derivados.
O Brasil não queria ser exportador de óleo cru. O que está acontecendo com essa política de destruição da Petrobras? Eles estão vendendo óleo cru e nós estamos importando derivado dos Estados Unidos, gasolina americana a preço de dólar, óleo diesel a preço de dólar. Ora, quando a gente poderia estar produzindo a preço de reais, a Petrobras paga salário em reais. Ninguém ganha em dólares. Então, não tem nenhum sentido a dolarização do combustível. Não tem nenhum sentido. Até porque, Paulo, você está lembrada que quando nós descobrimos o pré-sal, os nossos adversários da Petrobras diziam, tudo bem, descobriu o pré-sal que tem petróleo a 7.000 metros de profundidade, mas não vão conseguir explorar. Passado esses anos, hoje o barril de petróleo extraído da Petrobras é colocado em terra quase que pelo mesmo preço do óleo da Arábia Saudita, $1 a mais. Numa demonstração de que a Petrobras continua sendo a mais extraordinária empresa de prospecção em alta profundidade em se tratando de petróleo. Então, eu quero dizer, Paulo, eu vou repetir, porque isso dá uma certa confusão. Não dá uma confusão no mercado, isso dá confusão na cabeça dos especuladores. Se o acionista quiser ficar chateado porque não vai receber tanto lucro, 70 bilhões de dividendo para os acionistas, e quanto para o povo brasileiro? E quanto para a pessoa que não pode comprar gás? E quanto para a pessoa que tem o carrinho, que só tira o carro para fora para lavar a calota e o para-choque, porque não tem gasolina para pôr? Então nós temos que pensar no Brasil e no povo brasileiro. Chega de ser subserviente. E pode ficar certa, Paulo, nós vamos mudar isso. Sabe? E a Petrobras está sendo lucrativa. E a Petrobras vai voltar a ser exportadora de gasolina refinada, de óleo diesel refinado, e óleo diesel de qualidade, tipo padrão europeu, com 50 ppm. Ou seja, não é 500 como era antigamente, não. É gasolina de primeiro mundo, é óleo diesel de primeiro mundo, é gás barato para esse povo poder cozinhar. Não tem sentido as pessoas voltarem a usar lenha porque não tem gás. Agora foi aprovado um projeto de Vale Gás no Congresso Nacional. Eu, sinceramente, eu sempre sou favorável que aprova as coisas para favorecer o povo pobre. Mas não tem essa de Vale Gás, não. O gás tem que ser barato para todo mundo. Esse país queimava gás, Paula. Esse país queimava gás, não explorava. Nós começamos a explorar gás e a utilizar gás quando a Bolívia criou caso conosco, na época do Evo Morales, nós criamos o Plan Gás e tomamos a decisão que esse país ia ser autossuficiente também na exploração e na distribuição de gás. Por isso é que nós criamos uma empresa que era a Liquigás, que eles também venderam. Porque, Paulo, imagina uma coisa, esse governo que está aí, imagina se fosse, sabe, fazer se fosse uma pessoa, se o Bolsonaro, sabe, fosse casar com uma pessoa e ele chegava na casa, a pessoa tinha geladeira, fogão, ele quisesse vender tudo. Porque a única coisa que o ministro da Fazenda está fazendo é vender. Ele parece que nasceu camelô. Sabe, ele não fala em investir na produção, em criar emprego, em criar novas empresas, investir em ciência e tecnologia. Não fala. Ele só fala em vender. Está difícil, tá, vamos vender. Vender Eletrobras, vender Abreu e Lima, vender a refinaria, vender os gasodutos que nós fizemos um esforço tremendo para construir. Então, gente, olha, eu quero dizer para vocês que a minha obsessão é outra vez o torneiro mecânico de Caetés provar à elite brasileira que quem vai consertar esse país é o povo brasileiro. E nós vamos consertar. Nós vamos fazer esse povo voltar a sorrir outra vez e a dizer, sabe, nós não podemos, nós fizemos. E vamos voltar a fazer. Presidente, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, ele foi um dos grandes articuladores, talvez o maior articulador aqui no Estado, para essa retomada dessa aliança do PT com o PSB. O governador
que teve vários encontros com o senhor, a gente já deu várias matérias dizendo que o senhor teve encontro, às vezes virtual, às vezes presencial. O governador Paulo Câmara, que já sinalizou que deve concluir o mandato, até o fim, deve concluir o mandato, deve ficar até o fim. Inclusive, presidente, quando a gente começou a entrevista, a primeira saudação do senhor foi para o governador Paulo Câmara. Então, essa aproximação de Lula com Paulo Câmara gerou uma série de especulações, inclusive num caso de um eventual governo Lula, um novo governo, que Paulo Câmara poderia ser, inclusive, ministro. Então, eu queria saber como é que o senhor enxerga a participação de Paulo Câmara no eventual governo Lula. Olha, Felipe, se eu dissesse alguma coisa afirmativa, ia ter uma manchete aí em Recife. Lula diz que Paulo Câmara vai ser ministro. E eu não posso fazer isso. Veja, primeiro, eu tenho muitos amigos em Pernambuco. E o Paulo Câmara é um deles. Sabe, vocês sabem da minha relação com o doutor Arraes, vocês sabem da minha relação com o Jaba Vasconcelos, com o Marcos Freire, com Cristina Tavares, vocês sabem da minha relação, sabe, com o Eduardo Campos, que era muito forte. E eu tenho relação com outros deputados de outros partidos, com o Armando Monteiro, vocês sabem, com o Silvio Costa, ou seja, eu não faço distinção para ter relação com as pessoas. Eu não confundo a minha relação pessoal, sabe, com a minha relação política. Eu tenho amizade com a família do Eduardo Campos, sabe? Tenho muito apreço pela Renata, pelos filhos do Eduardo Campos, pelo João prefeito, ou seja, eu quero bem a todo mundo e quero bem ao Paulo Câmara. Agora, nenhum país e ninguém de juízo desprezará a oportunidade de utilizar a competência de um quadro como o Paulo Câmara, como um Flávio Dino, como um Rui Costa, como um Camilo do Ceará, como o Hérito, como tantos governadores de qualidade que o Nordeste elegeu na construção desse país. Eu não sei o que eles vão ser, mas eu posso dizer para você, Felipe, olhando nos teus olhos, eles não ficarão sossegados. E não adianta dizer que vai ficar até o fim porque não quer ser candidato a nada. Eu vou votar para minha mulher, eu vou votar para minha família. Eu disse isso para a Marisa quando? Em 1978 e nunca votei. Eita, então o senhor também não está aturando essa conversa de Geraldo Júlio, não? O Geraldo do PSB, que está dizendo que não quer, o ex-prefeito, reeleito, fez o sucessor e está dizendo que agora não quer mais. E agora? Eu não sei qual é a razão que ele não quer, eu não sei quais são os problemas. Não sei quais são os problemas. Sabe? O que eu sei é que o Brasil não pode prescindir dos seus gênios, dos seus especialistas, dos seus competentes. Sabe? Então, quem tiver competência, quem teve criatividade, quem fez coisas novas, pode estar certo que haverá um lugar no coração desse senhor de 76 anos para que essa gente ajude a reconstruir o Brasil. Eita, presidente. Sei que o senhor está encerrando, nós temos que lhe entregar. Eu lamento, porque o Paulo vai fazer falta no Senado. Mas, de qualquer forma, o PSB fez uma opção, eu respeito a opção do PSB. Olha, presidente, aqui em homenagem aos amigos da Paraíba, os jornalistas que estão nos acompanhando, e pedindo que a gente não deixe de fazer uma questão, porque o senhor chegou agora. Aí o PT está entre apoiar o governador João Azevedo e o senador veneziano. Pedem que o senhor fale alguma coisa para a Paraíba. Olha, nós estamos em discussão. O que não é correto é eu falar a estratégia da Paraíba numa rádio de Pernambuco. Eu seria desrespeitoso com os companheiros da Paraíba. A turma está de ouvido lá, assim, ó. Paraíba, eu vou dizer qual é a nossa estratégia. A gente quer conversar com muita gente lá na Paraíba. E nós vamos ganhar as eleições na Paraíba. Pode ficar certo. Que nós vamos fazer uma chapa duradoura e vencedora na Paraíba. Presidente Lula, a saideira, a derradeira, essa história de regulamentar a imprensa, quer que o senhor vai botar um ponto final nessa conversa para a gente entender o que é que o senhor quer fazer? Eu vou dizer para você o que eu quero fazer. É preciso que haja regulamentação na imprensa. Você não pode regulamentar a imprensa escrita, mas você tem internet para regular, você tem um sistema de televisão. A última regulação no Brasil foi de 62. Ou seja, o que você quer regular? O que você quer estabelecer determinadas regras, sabe, de civilidade nos meios de comunicação. Sabe? Não adianta as pessoas falar que eu quero impor censura. Eu sou vítima de censura. Você sabe o carinho que eu tenho
pelo fato de você ter me convidado para participar de um programa como esse, Rodinei, é porque eu sou vítima de censura. Você sabe quantos anos a Rede Globo de televisão fala mal de mim e não dá sequer direito de resposta? Desde 2005. Você sabe quantos anos as outras não falam de mim, a Record ou a SBT? Há muitos anos. Esses caras vêm falar de censura para mim. Esses caras vêm falar que eu quero a censura, não. Eu quero liberdade de imprensa. Liberdade com L maiúsculo. Liberdade em que a imprensa fala o que quer, mas a imprensa respeita o direito de resposta. Liberdade para a imprensa não criar um pensamento único, um pensamento plural. Ela tem que colocar o que pensa a sociedade. O jornal e a revista escrevem o que quiser, porque essa não vai ter nenhuma regulação, mas você não pode deixar a internet do jeito que está. Você não pode deixar a internet virar uma fábrica de mentiras, uma fábrica de fake news, uma fábrica de provocações. Você tem um presidente nesse país que conta 8 mentiras por dia, dito pela imprensa brasileira. 8 mentiras por dia. O Trump contava 12. Olha, como é que você pode falar em liberdade de imprensa com base na mentira? Vamos estabelecer, e não é o presidente que vai fazer, o coitado do presidente. O presidente, o máximo que ele pode fazer é o que eu fiz. Eu fiz um congresso, você está lembrado, Rodinei? Participaram 3.000 pessoas no seminário de comunicação. Foi feita uma proposta que não foi sequer mandada ao Congresso Nacional, porque eu deixei para que a Dilma mandasse, o Paulo Bernardo foi eleito ministro da Comunicação e não mandaram. Agora você, quem sabe, tem que fazer uma nova conferência. Quem sabe você, Rodinei, seja até um dos conferencistas para falar de liberdade de imprensa, para falar de regulação. Porque a gente, efetivamente, está muito atrasado. Nós temos modelo na Inglaterra, modelo na Alemanha, na França, você tem modelo, sabe, em vários países. Vamos pegar qual é o modelo que tem mais liberdade, que tem mais condições de ser saudável para a sociedade. E vamos tentar colocar alguma coisa. E não vai ser o Lula que vai fazer, não. Você pode ficar... Até porque eu não entendo disso. Mas a sociedade tem o direito de discutir. Eu topo. Quando tiver esse negócio aí, a gente está junto. Tem aqueles que falam o seguinte: olha, a única coisa que nós aceitamos é mudar, como é que fala? A única coisa é o controle remoto. Sabe? Vamos lá. E eu não quero isso. Eu quero efetivamente que a gente passe a ter um meio de comunicação saudável, em que todos, como vocês estão fazendo agora, têm direito a mim, têm direito ao Ciro, têm direito ao ministro, ao juiz mentiroso, sabe, dê direito ao Bolsonaro mentir. O Bolsonaro talvez ele nem aceite, porque ele prefere se trancar na biblioteca dele e mentir. Ele fica sozinho com os puxa-saco dele lá, então ele mente à vontade. Ele tem medo, quem sabe, uma entrevista dessa, contar uma mentira e vocês fizerem uma réplica. Se fizerem réplica, ele vai mandar o miliciano cuidar de vocês. Então, meu caro, é preciso tomar cuidado. Sabe? Porque o presidente, a gente quer liberdade de todo jeito, para todo mundo. Agora, olha, a gente tem que entregar, eu sei disso, que o senhor está com o horário corridinho, os amigos que nos auxiliaram nessa entrevista, agradecemos toda a equipe que nos possibilitou essa conversa, extraordinário, pelos canais do Diário de Pernambuco, nesse instante, que é a quarta rede de comunicação no país, e a gente ficamos muito orgulhosos em fazer as mídias do Diário de Pernambuco, com o impresso, o jornal mais antigo em circulação na América Latina, a Rádio Clube AM, que estamos falando nesse instante, 102 anos, a primeira rádio a entrar no ar no país, o primeiro grupo que se juntou, que na época não era nem rádio, né? Já não estava nem fazendo, não existiam emissoras de rádio aqui, mas o grupo que se juntou para fazer radiodifusão, que eram ali os amadores que naquele instante se juntaram da Rádio Clube de Pernambuco, hoje temos 102 anos no ar. Agradecemos a participação do ex-presidente Lula, o presidente que está aí dizendo que ainda não sabe, mas fala como candidato o tempo todo, está dizendo o que é que vai fazer depois, então não diga mais que não é candidato não, que só confunde a gente. Agradecer Paula Lozada, colega jornalista, editora-chefe do nosso Jornal do Comércio. Eita, Jornal do Comércio, lembrei aqui do Jornal do Comércio agora. Eita, turma do Jornal do Comércio que está acompanhando agora também a gente nesse instante, todo mundo do Brasil inteiro acompanhando essa transmissão. Um abraço para essa turma do JC. E a nossa Paula, que é a editora-chefe do nosso Diário de Pernambuco. E o Felipe Assis, que é também nosso editor de política do Diário de Pernambuco. E aí a gente agradece ao senhor, os colegas, e ficou o convite para ao vivo na TV Nova daqui a um tempo,
semana que vem não, que está muito pertinho dessa, né? Mais para frente a gente vê uma agenda que o senhor já tenha novidades para contar para a gente. Pode falar. Obrigado, Raudinei, obrigado, Paulo, obrigado, Felipe, obrigado aos ouvintes e aos funcionários da Rádio Clube, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigado, presidente. A gente libera...